Deve ser a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendemos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamos-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além, guardando a bênção recebida para si somente. O espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente o coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que experimenta experiências de individual e coletiva, se alarga e se aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do ministério do bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na intuição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda o teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com que convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conheces? E assim vamos pedir o Erlei para fazer a prece inicial, pode ser, Erlei? Muito interessante essas máximas, que nós podemos aproveitar a oportunidade que estamos tendo para nos ilustrarmos mais na medida dos conhecimentos e entender, olhar para nós mesmos e vermos o que estamos fazendo de bom, de errado, para a nossa correção, porque aqui é o lugar, é a escola. E o mundo aí fora é justamente o nosso estágio, onde nós vamos botar em prática o aprendizado. E assim nós iniciamos esses momentos de ternura, de oração, de imantação às correntes do astral superior, aonde nós encontramos todo o legado do Mestre Jesus, na espiritualidade, na saúde e nos conhecimentos, como acabamos de ver agora aí. Agradecemos por mais essa oportunidade, por mais esse dia. E lembramos que estamos atravessando um momento de tormenta, um momento de rumores de guerra, mas, como o mestre falou, haverá esse estímulo
de exercício, mas não será o fim. Então, nossa oportunidade é fazer o bem. Aqui estamos ligados a essa corrente de mentalização psíquica. E essa limpeza psíquica vem a cada um de nós na nossa mentalização, na nossa procura, porque nós podemos, somos filhos dessa força maior, somos filhos da corrente máxima. E então olhamos para Deus com a nossa gratidão, com o nosso coração aberto, e assim podemos exercitar nossa mente à procura de uma mediunidade positiva, onde nós não medimos esforço para que possamos assim, essa corrente ser uma corrente de pureza, uma corrente de grandeza, onde buscamos essa energia no fluido terapêutico, e assim sendo, lembramos dos nossos familiares, lembramos dos nossos parentes e amigos, e principalmente aqueles amigos de última hora que nós encontramos à procura de nos fazer o bem. Então, amor por amor se paga. Vamos aumentando essa corrente, que é disso que o mundo está precisando. Condição, essa necessidade, tudo isso para que nós possamos olhar, estudar, observar, separar o joio do trigo. E assim, pedimos aos irmãos superiores que aqui estão, igualmente com as nossas mentes, que estamos procurando cada vez mais a nossa parte positiva, a alimentação, ou seja, a fluidificação das águas, e que nós possamos assim fazer esse coquetel com os desencarnados que aqui vieram, a convite da casa, da direção da casa, do Geraldo de Aquino, e poder trazer para nós um bom conteúdo positivo nos conhecimentos mediúnicos, e assim sejam muito bem-aventurados, em nome de Jesus, em nome da Santíssima Maria e de todos os trabalhadores, principalmente esses que já têm a marca do Cristo, onde nós estamos caminhando também para igualar, para alcançar. Obrigado por tudo, e assim sendo, nós vamos entrar em estado de estudo. Muito grato à espiritualidade. Passo a palavra ao irmão. Obrigado. Vamos começar com o item 8 do Livro dos Médiuns, que é o livro inicial é alusivo a ele. Então, primeira parte, capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural, item 8. Todavia, dir-se-á, admitis que um espírito pode erguer uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não é isso uma derrogação da lei da gravidade? Sim, da lei conhecida, mas a natureza diz a sua última palavra? Antes que se tivesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem teria dito que uma pesada máquina, levando vários homens, pudesse superar a força de atração? Aqui ele está falando, no caso aqui, deve ser um navio com bastante gente dentro. Como a lei de atração, quer dizer, o peso daquele navio não afunda no mar. Eu pensei que fosse no aéreo. Também tem outras leis. Mas aí o aéreo não sei, porque veio depois, né? Bem. Aí quer dizer, é isso aí, tem ali a lei do impulso, que é impulso já de Aristóteles, não, de Arquimedes, não é isso? Então, que é uma lei aí que te puxa para cima e o peso, quer dizer, a lei de atração te puxa para baixo.
aí vai pela superfície que cai na água, né? Então ele deve estar dizendo isso. Aos olhos do vulgo, isso não deveria parecer maravilhoso, diabólico? Então, por quê? Como é que isso não acontece? Como é que isso? Então, o ignorante ele pode achar, até botar um lado místico nisso. Olha, se esse estudo aí que está acontecendo, eu sempre falo para os meus irmãos, não é de agora não. Falo, olha, a questão do Cristo passar por cima emergir sobre as águas, é que ele conhece a lei da gravidade até onde pode alcançá-lo. Não tem milagre, não tem mistério. O que tem é um exercício que ele conhece, nós também, com o decorrer do tempo, seremos conhecedores. Até hoje tu viu, além da conversa que o Cristo passou, alguém andar pelas águas? Então, quer dizer, a gente não precisa, não pode nem tocar num assunto desse, que a gente não sabe se isso aí é uma conversa fiada ou se isso aí é um fato. Então, quer dizer, a doutrina cristã que está na Bíblia foi relatada por dominadores. Então, quer dizer, é perder tempo de estudo. Aquele que tivesse proposto há um século transmitir um despacho de 50 léguas e de lá receber a resposta em alguns minutos, teria passado por um louco. Se o tivesse feito, ter-se-ia acreditado que tinha o diabo às suas ordens, porque então só o diabo era capaz de ir tão depressa, porque, pois, um fluido desconhecido não teria a propriedade, em dadas circunstâncias, de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão. Aí ele fala aqui também, de repente, do telégrafo, né? Que aí tem já a eletricidade e o magnetismo, e no caso o telégrafo no início era feito por cabos, por fios, e depois passa a ser sem fios, que aí se torna depois uma ampliação do rádio, né? Isso, notemo-lo de passagem, é uma comparação, mas não uma assimilação, e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Ora, foi precisamente quando os sábios, na observação dessa espécie de fenômenos, quiseram proceder pela via de assimilação, que eles se enganaram. Do resto, o fato está aí. Todas as negações não poderão fazer com que não esteja, porque negar não é provar. Para nós, não há nada de sobrenatural, é tudo o que podemos a respeito dizer no momento. Então, a gente já cria conclusões precipitadas em cima de alguns fatos que a gente não consegue dar uma resposta, né, equilibrada. Então vamos ver o que Miramês fala sobre esse lado sobrenatural. Então, capítulo 7, alusivo ao item 8, esse que foi lido agora, a força da alma. Os fenômenos mediúnicos que ocorreram no mundo e que hoje mais ainda se processam em todos os quadrantes da Terra foram mal interpretados, por faltar persistência aos observadores, dando continuidade aos trabalhos. Ou persistência é uma vontade também, o lado do preconceito já pesou de uma forma maior e eles nem se deram o trabalho. Como fazem os pesquisadores, passando a outros os resultados de suas experiências, para que juntos possam tirar as deduções, no sentido de que fique somente a verdade. É interessante ele colocar aqui os pesquisadores passando aos outros os resultados das suas experiências.
Então isso aqui a gente vai ver nesse exemplo que no livro dos médios coloca ali do navio, aquela força que explica o porquê que o navio se mantém sobre a água, é uma força de Arquimedes, mas Arquimedes não foi o que fez o cálculo matemático para isso não, isso vem bem depois. Se coloca Arquimedes ali, porque ele vai resolver um problema de um rei que duvidava que a coroa dele que foi feita ali seria puro ouro, ele desconfiou. E Arquimedes prova lá em pesquisas que ele fez, em cima de materiais, o ouro, a prata, e aí ele prova que a coroa daquele cara lá, do rei lá, não era de ouro puro, tinha ali prata também. Ele vai pelo peso jogando na água, a prata, o ouro, ele vê qual é o tamanho do peso ali, e ali ele calcula que aquela coroa daquele rei não era só ouro, era metade ouro e metade prata. Até porque o papel do pesquisador, o papel do cientista, é o de desconfiar mesmo. O papel dele é esse, né? Não, o interessante é que isso, ele cria isso. Isso aí é que faz depois lá na frente o cara fazer o cálculo para essa teoria do barco planar sobre a água. Ele fala aqui uma situação, né, também, né, que assim, você pesquisa, você descobre uma lei qualquer da científica, né, da ciência, né, da física, da química, da biologia, aí você tem que discutir. A gente viu agora aí a discussão nessa busca da vacina, né, para o Covid, né, como é que os caras faziam, né, como é que eles trocavam informações, essas coisas todas. E o papel deles é esse mesmo, né, você descobriu lá que um remédio cura o diabetes, tá? Eu descobri, né? Mas eu tenho que passar aquilo ali pelo crivo da razão, conforme Kardec fala, né, em relação aos fenômenos espirituais, né? Outros cientistas vão fazer a mesma pesquisa partindo do princípio de que aquilo ali não funciona. Não é que funciona, é que não funciona. Daí o Kardec fez isso também, né? Primeiro ele desconfiou, prova que uma mesa... Pode tirar, pode subir. Se um objeto flutua no ar com a presença de um médium, isto não está contrariando a natureza. O que há é falta de estudo sobre o fenômeno. Esses fatos sempre ocorreram em todo o mundo. Basta estudarmos a história daqueles a quem chamamos santos e místicos, que encontraremos todos os fenômenos que a doutrina estudou e disciplinou, de onde se podem tirar grandes ensinamentos espirituais. O grande problema é que ele está falando, né? De onde se podem tirar grandes ensinamentos espirituais. O problema é que a maioria dos cientistas vão querer tirar grandes proveitos financeiros. E outra coisa, quando entra, ele é que nem o problema todo é da Idade Média, a Idade das Trevas, põe o terror no pesquisador, que ele cai para o outro lado, ele já não pesquisa religiosidade, fatos assim, que tem medo até, tem medo, e aquilo ali perdura até hoje. As pessoas ignoram, não, aquilo ali é crendice, é isso, é aquilo. Esta é a filosofia da mediunidade, capaz de fazer da sociedade humana uma sociedade espiritualizada, onde pode haver paz para todas as criaturas, mudando o ambiente da terra para o ambiente dos céus. A verdade da ciência do mundo é relativa. Todos os dias os sábios a complementam com algo mais elevado, porque não estudar as coisas espirituais. O tempo vai se encarregar disso, pois o que falta é maturidade. Então, hoje já mudou um pouco esse medo de querer entrar na espiritualidade. Hoje, a paranormalidade já explica um pouco esse lado transcendente. Você já não entra já num lado oculto, obscuro, totalmente. Você já tem uma base,
você já tem uma certeza de que há vida do outro lado, ou há manifestações. Mas o que é isso tudo? Basta começar a estudar, né? Mas Deus não é apressado, Ele espera, por saber que o despertamento é gradativo. Tudo é relativo, obedecendo a um crescimento. Pelas novas descobertas, estamos diante de um porvir cheio de novidades, e isso nos alegra muito. Quanto mais se caminha, mais perto se chega do espírito que espera, sem inquietações. Então, não adianta discutir sobre o evangélico, sobre o católico, sobre pontos de vista ainda muito colocado como religioso, mas muito materializado, né? Aí a grandeza de Kardec, a gente não pode deixar de enaltecer. Se o que está aqui nessas obras aqui não estiver de acordo com a ciência, com a verdade, rasga, joga fora. Né? Até mesmo com bom senso. Se em tudo há comunicação, por que entre as almas encarnadas e desencarnadas não pode haver? O mundo, felizmente, já não desconhece esta verdade, somente não se interessou por ela. Por enquanto, porém, quando chegar a hora, os céus descerão à terra para transformá-la em instância de luz, onde, como disse a Bíblia, haja mel e abundância de pão, o mel da vida e o pão nosso de cada dia. Nesse tempo, o Evangelho de Jesus passará a ser a carta de luz de Deus para a felicidade dos espíritos. Verdadeiramente afirmamos que todos os encarnados aprendem conosco e nós aprendemos com todos eles. Merece repetir, né? Verdadeiramente afirmamos, o Miramês falando, né? Que todos os encarnados aprendem conosco, com os espíritos, e nós, os espíritos, aprendemos com todos eles. Hoje a máxima na educação é essa. Você não vai ensinar o teu aluno, você vai compartilhar conhecimento, e você vai receber dele também lições, ensinamentos. No lado esotérico, ele diz que quando você estuda, você não está trabalhando o conhecimento, tu está aprendendo o conhecimento de outros. Aí ele fala que é no silêncio que você aprende o teu conhecimento. Então é interessante isso, porque você vai pegar conhecimento dos outros e no teu silêncio meditar sobre isso, para você ter o teu ponto de vista, a tua certeza. Os fatos que os homens acham impossível não passam de simples... Aí tu parou em aprendemos com todos eles. Aí agradecemos, pois... Cadê? Onde é que está? Volta um pouquinho aí atrás, só um pouquinho a coisa. Os fatos... O ponto seguinte. Agradecemos. Eu não li aqui em cima, não? Acho que não. Agradecemos, pois, essa oportunidade de falar com aqueles que nos leem. A vida é troca permanente de informações. Você falou aí. Eu botei o dedo em cima, aí estava no início do parágrafo aqui. Então, os fatos que os homens acham impossíveis não passam de simples e naturais acontecimentos para Deus. Precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não podemos viver agarrados ao passado, mas viver o presente com interesse no futuro, lembrando-nos da força da gravidade que nos prende à Terra. Livrando-nos da força da gravidade que nos prende à Terra. Livrando-nos. Eu falei outra coisa? Muito legal, lembrando. Mas muito legal isso aqui também, né? Com certeza, para a gente entender o porquê da encarnação, o que nos prende aqui, que o corpo físico é que nos prende aqui. Se já sabes que o semelhante atrai o semelhante, por lei e por justiça, decide que o que queres junto de ti. Desculpa. O Miramês, né, talvez o pessoal que está ouvindo aí não tenha a percepção que a gente está lendo aqui direto tem. Se já sabes que o semelhante atrai o semelhante, por lei e por justiça. Então a gente não pode questionar por que meu marido, minha mulher, meus filhos estão do meu lado. Tem toda uma ciência que a gente ainda não conhece.
E nós somos resultado disso, né? Busca o mais além, que esse além encontrar-te-á, mostrando-te novos horizontes da vida. Nós, os espíritos que reconhecemos Jesus como nosso mestre, formamos falanges incontáveis para o despertamento mais consciente dos povos acerca da vida futura. A mediunidade, pelo que assistimos em muitos países, está se abrindo como portas para o além, e do além para a terra. E essa mediunidade, com o tempo, irá se aperfeiçoando na sequência que lhe queira dar o Cristo. Tem que se aperfeiçoar mesmo, né? As guerras, as pestes e a fome, que muitos temem, são fatos que ocorrem por mau uso da mediunidade. As comunicações entre os homens não levam o cunho evangélico, que somente ensina o amor e a caridade, que se encontra revestida de interesses pessoais ou coletivos. Eu vou dar uma parada aqui para dar um exemplo. Eu ia começar lá em cima, ia falar lá em cima, mas aqui ficou mais. A gente vai ver aí esse momento de conflito, de guerra, e a gente sabe que geralmente quem cria essas guerras são o governo de um e o governo do outro. E nem sempre é a população que criou a guerra ou que pactua com esse aceite, né? E a gente vai ver os sábios, os amorosos, os esportistas dizendo, não, os atletas, os artistas, as empresas daquele país não vão entrar aqui, não vão participar desse campeonato aqui. Aí tu fica assim, que gente imbecil. Esses são as pessoas que estão trabalhando uma pureza de interação. Esses são as pessoas que a gente coloca como ícones do desporto, das religiões, das filosofias até financeiras, sociais, que estão ali assinando o atestado de egoísta, de vaidosos, de separatistas. E assim, como é que pode isso, né? Os caras chegaram a proibir a apresentação de peças do Tchaikovsky em concertos. Esse cara, é um absurdo. É um absurdo. O perdão carrega. Quando existe o mais forte escraviza. O mais forte escraviza o mais fraco, ao invés de ajudá-lo. O perdão carrega quando existe o comércio e a fraternidade veste. Quando existe o quê? O comércio. E a fraternidade veste a capa da usura. Ele quer botar o que a gente falou aqui agora. Tem tudo um comércio nisso tudo. Tem tudo um pano de fundo cruel, tanto de um lado como de outro. Como o Erlei falou aqui do Cristo andando na água, pode ter sido um comércio para amarrar todo mundo a uma religião. E a gente vai propagar por ignorância, por não ser um pesquisador do que eu estou falando, do que eu estou dizendo. Por isso que eu coloquei, a gente já viu outro lá no seu Cristo andar na água? Quando tiver, a gente pesquisa para ver como é que pode. Caso contrário, a gente não pode ficar divulgando as coisas sem ter essa certeza. Como o Kardec disse, quando a ciência dizer o contrário, a gente larga tudo. Mas a ciência nem entrou ali, porque aquilo ali não tem como discutir isso, né? E por esse motivo que os ditos sábios não se interessam, nem alguns governos estimulam a presença da doutrina dos espíritos, que é a volta de Jesus em espírito e em verdade, porque o Evangelho, na sua renascença, ensina a amar sem exigência, a fazer o bem sem trocas e ainda mais o desprendimento das coisas terrenas. Contudo, o dia haverá de chegar, como está chegando,
para um punhado de criaturas, em que o maior trabalho será dentro de si mesmo. E aí eu pergunto, qual será o maior trabalho? Alguém tem como dizer qual será o maior trabalho? O autoconhecimento, trabalhando a autoiluminação. Por isso que não adianta ler, tem que estudar, tem que entender, para a gente não entrar. Se eu não faço essa pergunta, você ia passar voado. Então, isso aqui é muito importante. A guerra maior é a nossa própria intimidade, pois os inimigos que deveremos combater ali estão localizados, reconhecidos como ódio, inveja, ciúme, violência, orgulho, egoísmo, e outros que não precisamos enumerar e que o próprio leitor descobrirá. Os livros espíritas já se encontram entre os homens para serem divulgados e vividos. Esse vividos aí é primeiro estudados e depois que aceitos, vividos, ajudando assim a purificar a psicosfera da Terra. Então é interessante isso aqui, porque tem muita gente que prega, estava até no grupo aí, uma prece no momento tal para melhorar o ambiente lá, que está tendo esse conflito. Isso é real. A gente limpa a psicosfera de quê? De miasmas. Da onde vêm esses miasmas? Do pensamento negativo, vaidoso, egoísta da população. E nós espíritas, às vezes, não acreditamos nessas crendices, começando pelo psiquismo individual das criaturas. Esse esforço nasce na filosofia da mediunidade, porque tudo de bom vem de Deus, pelos próprios homens. Isso que é muito importante. Só que só sublinhar aqui o que o Miramês fala, que eu achei assim, muito importante, né? Amar sem exigência e fazer o bem sem trocas. Isso aí vai demorar um pouco a eu colocar isso no meu automático. Mas é exatamente o que ele falou. Quando você falou da autoanálise, né? Você reconhecer que você é capaz de amar sem exigência, né? Ainda não. Infelizmente ainda não. Mas é a solução, né? Não adianta a gente querer o milagre, querer a prece lá pelos nossos irmãos lá e não. O ser humano já está muito, apesar das religiões, está predominando as ações, então está muito assiduísta. Não parece nada não, mas o ser humano quer para si, quer para sua família, mas esquece que o coletivo sem café, sem nada, que tipo isso. Então vamos acalmar os ânimos, tirar as perturbações, as revoltas ou os questionamentos e vamos conversar com o nosso modelo e guia. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa reunião, por estarmos aqui de boa vontade de estudar e de dar a nossa cota de boa vibração para aqueles irmãos que aqui chegaram, de repente de forma meio perturbada, desorientada ou ignorante do mundo espiritual aonde já estão, aonde habitam. Que a paz possa ser a resultante desse estudo para todos nós, encarnados e desencarnados. E assim, damos muitas graças ao Criador. Que assim seja. Em nome do Mestre Jesus, está aberta, está iniciada essa fraternidade entre irmãos. que assim seja.
não tinha um homem sentado, sem camisa, e com a cabeça entre as pernas. Aí chegou uma freira, bateu no ombro dele, e conversaram, não sei o que foi, ela deu as mãos e eles estão aqui, para na reunião, estão aqui dentro da casa. Eu não vou além disso, foi só isso que eu percebi. Então vamos mentalizar esses 2 visitantes e agradecer pela visita, e que esse irmão, que aparentemente preocupado ou transtornado, possa conseguir se equilibrar, possa ter compreendido o problema no qual está inserido e que a solução, como foi o tema do estudo do domingo passado, é a gente com nós mesmos. Tudo é figuração, tudo é um grande teatro para testar nossas habilidades de manter o equilíbrio em cima de qualquer tipo de pressão. Que a paz esteja contigo, nosso irmão, e muito obrigado por essa presença, por essa visita. A irmã Coleta sou eu, irmã Dulce, meu filho, irmã Dulce. Muito obrigado, irmão, por essa visita. Eu, em particular, me alegro com a presença da Senhora. Acredito eu que todos nós. Estamos atravessando uma dificuldade familiar, estamos atravessando momentos difíceis, mas que com os estudos ministrados pelo astral superior nos traz também o consolo de podermos resignar,
Todos de nós temos um problema. E esse problema, ele é assistido pelo grupo espiritual a que pertencemos. E temos a certeza que tendes todos nós que não estamos certos. O momento das dores, o momento das aflições, os aleijões, qualquer tipo de problema, não se aflige, porque tudo isso é passageiro. Temos no Espírito uma vida eterna, uma vida tranquila, dividida em várias dimensões e de acordo também com a nossa evolução aqui na Terra. Mas que tudo é passageiro durante a vida carnal. E quando chegarmos nas elevações espirituais, estamos com outro fardo, dependendo do apoio que se dá quanto a encarnar, vida de encarnação, quanto os estudos e toda e devida atenção. Temos que ter todo o nosso tempo, justamente para que nós possamos procurar nos aprimorar, procurar nos reconhecer, lapidar, porque o espírito lapidado, quando chega ao mundo espiritual, a sua assistência é outra. Então vamos sempre irradiar, vamos procurar sempre próximo para ajuda, e vamos procurar dividir, vamos procurar sempre esse grupo que nos tenta, que nos dá orientação, e seus seguidores cada vez mais está próximo de nós. Pela grande paz do grande Mestre Jesus, nós ficamos muito gratos a todos que estão nessa mesma mediunidade, nessa mesma casa. Que assim seja. Nossos irmãos, estamos chegando ao término desse encontro, pois a hora já assinala o final do encontro. Em cima dessa gratidão e dessa alegria dessa reunião, vamos elevar de novo o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Agradecemos, Mestre, por esse encontro e esse desfecho, que todos aqui, encarnados e desencarnados, possam ter recebido sua draja, sua cota de fluido, de energia, de paz libertador. Que a paz possa ser a resultante desse estudo encontro, desse encontro fraternal entre irmãos. E em cima disso tudo que recebemos, só temos a agradecer, dando muitas graças ao Criador. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Temos comunicação? Hoje são 12, né? Sim. 12 ou 11? Acho 12. que 12? 12. Eu vou pegar aqui sim. Falei. Então assim, mensagem de Preto Velho. Somos fonte de amor. Somos obra-prima do Criador aqui nesse mundo. Poderíamos
com esse tanto de amor aprisionado em nossos corações, curar doenças e pestes, apaziguar povos em guerra, acabar com a fome, a sede, com as injustiças de toda sorte. Mas, como disse o irmão aqui ao lado, somos ao mesmo tempo prisioneiros do egoísmo. No momento em que deixarmos de olhar apenas para o próprio umbigo, viver em função somente das nossas necessidades, aí sim, filhos queridos, nós vivenciaremos a fraternidade plena e a terra será o paraíso. Tem? Tem luz. Jesus amado, obrigado por mais esta oportunidade de estudo e que nós possamos aprender tudo de verdade o que nos foi passado nestes livros, pois servirá para refletirmos e ajudarmos ao nosso conhecimento interior. Da mesma forma que nos é dado esta oportunidade, há muitos que aqui e nenhum outro lugar vão para ter estas informações. Fica a falta do conhecimento que o mestre está me passando. E como seria de grande importância este teor de saber chegar a cada ser, que por mais que não saibam, é de muita valia para o crescimento. Aqui neste orbe onde vocês se encontram. Quando estamos aqui e levamos essa bagagem, devida, não entendi, é muito importante para ajudar aqueles que antecederam e nos espera do outro lado para nos dar o socorro na hora do desenlace. E fica tudo mais fácil. Hoje, aqui junto a mim, tem muitos pela primeira vez, conhecendo um estudo desta grandeza. Não que não tenham ido em busca, mas irmãos de outras denominações que aprenderam um pouco diferente do que aqui nos é dado, com muita clareza e que torna tudo mais fácil. Obrigado, irmãos, obrigado por estar nos proporcionando este estudo, pois eu sei o quanto é difícil para muitos a chegada aqui, pois tem muitos tropeços neste dia e muitas das vezes se torna difícil estar aqui. Fique na paz do Mestre Jesus e que Ele continue dando força e coragem a todos para continuar esta caminhada de todos que aqui se encontram. Que a luz se faça sempre presente na vida de todos nós. Que a paz de Deus continue nesta casa e que o Mestre Jesus continue abençoando todos vocês
que com carinho e amor nos recebe todas as vezes que aqui chegamos. Eu sempre que posso venho nesta casinha de oração, pois aqui é que me encontrei depois que um câncer me levou daqui. E eu, como não tinha nenhuma doutrina, fiquei muito tempo sofrendo e achando que Deus não tinha sido justo comigo. Pois além de jovem, eu tinha filhos pequenos e não era uma pessoa ruim. Nunca fazia mal a ninguém e não me sentia merecedora de tanta maldade. Hoje, irmãos, eu agradeço a uma senhora que aqui seguia e eu passei a observá-la, que com todas as dificuldades ela sempre vinha. Ela tinha muitos filhos e muita dificuldade financeira e mesmo assim estava sempre disposta a fazer o bem. E hoje me encontro aqui para dar este depoimento e agradecer a todos. Fique com Deus e que a paz possa sempre se encontrar com todos vocês. Eu acho que ela estava, pelo que ela estava falando, eu senti que era a Dona Elizabeth que ela seguia. Entendeu? Também senti isso na hora que eu escutei. Foi, eu senti isso. Traz o sol, a energia que irradia e vai embora, para que a lua então cresça, soberana e senhora, entre estrelas e cometas que passeiam por planetas em evolução. A aurora traz o sol, a energia que irradia e vai embora, para que a lua então cresça, soberana e senhora, entre estrelas e cometas que passeiam por planetas em evolução. Se tudo caminha em harmonia, pra que estragar o nosso dia? As forças conspiram sempre ao nosso favor. O universo é harmonia, tudo tem seu valor, uma eterna sinfonia que Deus rege com ternura e amor. O universo é harmonia, tudo tem seu valor, uma eterna sinfonia que Deus rege com ternura e amor. A aurora traz o sol, a energia que irradia e vai embora, para que a lua então cresça, soberana e senhora, entre estrelas e cometas que passeiam por planetas em evolução.
estragar o nosso dia. As forças conspiram sempre ao nosso favor. Oh, oh, o universo é harmonia. Tudo tem selva